Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre a desobediência da mulher de Ló, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado que havia naquela cidade. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, vem diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que eu possa falar somente em espírito, que não venha de mim, Senhor. E que essa palavra possa falar aos muitos corações, abrir os nossos olhos de entendimento, fazer entender que nada vamos levar deste mundo, fazer entender que os nossos olhos devem estar postos só em Cristo, não nas coisas deste mundo. E oro para que muitas pessoas possam reconhecer que nada são sem Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que essa palavra possa fortalecer mais e mais todos que vão vir. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Gênesis, que é capítulo 19, de 1 a 26, para a história para vocês entenderem, depois eu vou explicar. À tarde, ou seja, a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente já sabe, né, como eu disse, à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa dos homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E, chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu da porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedeis tão perversamente. Eis aqui, tenho duas filhas, que ainda não se conheceram varão. Eu vos latrarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí, disseram mais. Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer savorar em juízo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre o Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram-o entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram da cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e as tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com os seus genros, que haviam de casar com as suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereçam no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, e ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim tiraram, os puseram fora da cidade. E quando os tinha tirado para fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe: assim não, meu senhor. Eis agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tens agradecido a tua misericórdia que a mim me fizeste. Salva-me, salvando-me a vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso que me apanhe antes deste mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isto também te hei de, quanto a isso também te hei atendido, para que não subverter a cidade do que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade de Zoá.
tinha saído o sol sobre a terra quando o Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Então eu só vou parar por aqui, né? Mas depois vocês podem ler o capítulo todo, que continua. Prontos. Aqui mostra que na última parte fala que a mulher do Ló olhou para trás e ela virou numa estátua de sal. Por quê? Então, o meu ponto que eu quero mais expor aqui mais, explicar mais, é o ponto quando a mulher do Ló olhou para trás. Mas nós sabemos que a cidade de Gomorra foi a cidade destruída porque havia muito pecado, muita desobediência naquele tempo, né? Muita desobediência. Até o Abraão teve que interceder pelo seu sobrinho, porque Deus tinha avisado, os anjos tinham avisado a ele que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Então ele intercedeu pelo sobrinho para poder salvar o sobrinho, pelo menos, se houver algum pecador que se arrependa, pelo menos ele, pronto. E nós sabemos que ele intercedeu, né? Então os anjos já foram lá, apareceram onde estava o sobrinho de Abraão, que é Ló. Mesmo, a gente pode ver aqui que mesmo quando os anjos apareceram, né, como era uma cidade cheia de pecado, até os homens cercaram a casa do Ló, queriam também já cometer perversidade com esses anjos. Mas os anjos, pronto, ajudaram Ló, e Ló por acaso também recebeu os anjos em sua casa, que o Senhor tinha mandado, né, porque eles iam destruir aquela terra onde estava contaminada de pecado, essas coisas todas, pecado, desobediência, pronto, pronto, já havia essas coisas todas, homens que também tinham relações com homens, essas coisas, era uma cidade muito abominável. Então, Deus já estava por aqui. Então ele decidiu destruir. Mas como estava lá o sobrinho do Ló, do sobrinho de Abraão, então os anjos já apareceram porque Abraão intercedeu, né? Porque Deus tinha avisado a Abraão que ia destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Mas uma coisa aconteceu, né? Quando os anjos avisaram, não foi fácil, né? A Ló sair de lá. Mas quando os anjos estavam lá, cercaram a casa do Ló, como eu disse, que queriam praticar a privacidade com os anjos, com aqueles dois homens que Deus enviou, que eram os anjos, que é para poder, salvar, tirar o Ló de lá com as suas famílias. Mas infelizmente os genros do Ló não quiseram, não ouviram, pensaram que ele estava a zombar, não acreditaram no Ló. Então aqueles genros que iam casar com as filhas, porque o Ló tinha 2 filhas, mas desobedeceram, não quiseram ouvir. Então os anjos de manhã cedo apertaram, eu estou já a resumir, apertaram com Ló para saírem rapidamente, saírem com a sua família. Então, mas antes do Ló chegar àquela cidade que foi chamada Zoar, né? Que diz, deixa eu ver se eu vejo aqui que eu estive a ler, que foi chamada Zoar, e antes dele chegar lá, depois de ele ter chegado àquela cidade, é que foi lançado o fogo de enxofre. Foi lançado o fogo de enxofre para destruir aquela cidade, né? Porque estava mesmo cheio de contaminado de pecado, e não vamos longe porque também um dia isso também vai, que na vinda de Cristo nós sabemos que também já havia pecado naquele tempo, imagina agora como é que está, né? Mas não, por isso que aconteceu isso tudo, né? Então o Ló, como ele foi obediente, né? Aquilo que Deus queria fazer, teve misericórdia dele, né? Então ele pegou as suas filhas, as 2 filhas e a sua esposa, a sua mulher, e foi até chegar àquela cidade que ele pediu tanto para que ele fosse ficar naquela planície, né? Aquele monte. Então quando ele chegou lá, como Deus lançou o fogo de enxofre, foi destruída aquela cidade, mas houve um problema, houve uma situação. A mulher dele desobedeceu a Deus porque ela olhou para trás, desobedeceu a Deus porque ela olhou para trás. E isso quer dizer o quê? Que quando Deus diz, eles avisaram, quando saís da cidade, não olha para trás. Isso que é que isso nos faz entender? Que quando a mulher do Ló olhou para trás, isso quer dizer que ela tinha saudade da velha vida, das coisas, da velha vida, da boa vida que ela tinha, dos bens. Quer dizer, assim somos nós. Olhou para trás é como se estivéssemos a olhar para o passado, ter saudade do passado. Então, assim foi a mulher do Ló. Ela transformou-se em uma estátua de sal, porque ela desobedeceu e disse para não olhar para trás, ir para frente. Então, isso é mais o ponto que eu quero explicar. Porquê? Assim somos nós também.
muitas vezes a gente está no presente, a gente vai, como era bom aquele passado, as coisas eram melhor, ou quem me dera voltar àquela vida, que eu podia beber, que eu podia sair, que eu podia fazer isso, que eu tinha mais coisas. Estou a dar um exemplo. Então, Deus, o que é que Deus diz? Aqui a mulher do Ló, o exemplo dela, né? Ela olhou para trás porque ela tinha saudade da velha vida. Então, mas quando nós estamos em Cristo, nós devemos olhar sempre à frente, não considerar as coisas passadas melhor que o presente, porque Deus tem um propósito para todos nós, né? E nós devemos seguir em frente. Muitas vezes a gente tem que largar o passado. Às vezes não conseguimos, o propósito às vezes não se cumpre, porque a gente está apegado às coisas passadas, apegado aos bens materiais, coisas do mundo. Vivemos, aquele passado foi melhor, estamos apegados às vezes também às pessoas. Então, não é isso que Deus nos ensina. Então, nós vemos, quando nós devemos andar e seguir sempre em frente, porque às vezes quando a gente olha para trás, quer voltar para trás, às vezes é um tropeço para a caminhada que Deus tem para nós. Até porque em Lucas, eu vou ler em Lucas 17, que Deus também faz-nos sempre lembrar, né? Que nós, para não buscar nada atrás. Eu vou ler, Lucas capítulo 17, vou ler só rápido, só para vocês entenderem o que eu estou a explicar. É Lucas capítulo 17, verso, eu vou ler 32, né? Ou não, vou ler já o 30, 30, verso 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem se for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por causa de alguma coisa. Lembre-se da mulher do Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Então, a mulher do Ló, ela olhou para trás porque ela estava apegada às coisas de lá daquela cidade de Sodoma e Gomorra, que tinha muito pecado, muita abominação. As pessoas eram muito desobedientes, praticavam coisas que eram abomináveis ao Senhor. Mas ela tinha saudade daquela vida. Então, mas os anjos tinham avisado para não olharem para trás, não olhem para trás. É como nós, quando a gente olha para trás, eu quero voltar. É como se fosse uma coisa, um tropeço, alguma coisa que está a impedir. Às vezes, por causa da gente, estamos tão presos ao passado que às vezes a gente não consegue avançar para frente. E é isso esse exemplo que Deus até diz na palavra, que quando o homem foi revelado, o Filho do Homem foi revelado, né? Eu acabei de ler, para não buscar nenhum bem. Então ele nos adverte para nós lembrar o que é que aconteceu com a mulher de Ló, por causa que ela olhou para trás e ela ficou transformada numa estátua de sal, porque ela foi desobediente, não obedeceu aquilo que os anjos tinham dito, dos senhores do Senhor, que avisou para não olharem para trás, porque vai destruir aquela cidade. Assim somos nós também, nós não devemos estar presos às pessoas, às coisas deste mundo, à velha vida, para a gente seguir em frente, avançar para frente, não estar apegado às coisas deste mundo, não considerar as coisas passadas melhor do que o presente, porque tudo se fez novo. Deus faz uma coisa nova. Então Deus tem um propósito para nós. Às vezes, porque estamos presos ao passado, outras coisas também, as mágoas, coisas passadas, coisas que nos prendem, às vezes a gente não avança, por causa de estamos presos às coisas passadas, mesmo às pessoas. E isso não é assim que Deus nos ensina. Que é uma chamada de atenção para todos nós, para nós não ficarmos presos ao passado, não se apagar às coisas, assim como aconteceu com a mulher do Ló, que ela olhou para trás, transformou-se numa estátua de sal, porque ela estava com saudades da velha vida. Podemos dizer porque ela olhou para trás, ficou com aquela pena, olhou para trás, ficou com aquela pena que aquilo está, sentiu saudades daquela velha vida. Então assim somos nós também, que nós não devemos apagar as coisas deste mundo, não se apagar as coisas passadas, mas devemos viver o presente, neste momento em que Deus nos colocou no presente, e não considerar as coisas passadas melhores do que o presente, porque nós não sabemos que o presente pode ser melhor. Aquele propósito que Deus tem para muito melhor. Nós temos que estar posto em Cristo, não nas coisas deste mundo, não no passado, não na velha vida, não voltar a, tipo, é quando nós também, eu já não quero ser cristão, eu quero voltar à velha vida, eu tinha mais liberdade, eu podia fazer isso, posso fazer, eu posso sair, eu posso beber, eu posso ir à discoteca, o exemplo que eu estou a dar, posso ir aos bares, posso ir isso. Não é, eu posso praticar aqueles mesmos pecados que eu praticava no passado, tenho saudades da velha vida. Não, às vezes isso é um tropeço na caminhada com Cristo. Então nós não devemos estar agarrados às coisas do passado, mas o presente, na posição em que Deus nos colocou.
avançar com os olhos postos em Cristo, para que o seu propósito se cumpra, não nos apegar às coisas deste mundo, nada vamos levar deste mundo. Por isso é que Deus diz, não olha para trás, não olhe para trás, siga em frente, siga em frente. A mulher do Ló olhou para trás, o que é que aconteceu? Transformou-se em uma estátua de sal. Então é isso que eu quero deixar aqui, para nós não sermos, não olharmos para trás como a mulher de Ló, não desobedecer, porque quando Deus disse assim para eles, o anjo do Senhor disse a eles, não olhem para trás. Esse olhar para trás significa quando é ter saudades da velha vida, ter saudade das coisas passadas. Então, mas Deus fez coisas novas. Então é isso, nós devemos seguir em frente, ser uma nova criatura, seguir em frente em Cristo Jesus. É essa palavra que eu quero deixar aqui sobre a mulher do Ló que olhou para trás, que desobedeceu a Deus. Porque quando aquela cidade foi destruída, eles já tinham avisado eles, mas ele alertou a ela, sabia, mas ela desobedeceu. Assim somos nós também, para que nós também não sejamos como a mulher do Ló. Essa palavra que eu quero deixar aqui, que é uma chamada de atenção para todos nós, para mim também. Para nós não vivemos o passado, as mágoas do passado, coisas passadas, mas seguir em frente, não ter saudades da velha vida, seguir em frente com Cristo. Eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, ter sido uma bênção para vocês, que possa também, nós possamos analisar sobre isso, se nós estamos apegados às coisas deste mundo, se nós estamos apegados ao passado, presos ao passado, que às vezes não conseguimos avançar por causa disso. E olha, que Deus abençoe com essa palavra e fique na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom fim de semana.